Agora sim, né, se a gente vai falar de corrida, tem que entrar no clima e vir pra rua, que é o lugar da corrida. Então vamos falar dos 5 principais erros que eu vejo a galera cometendo quando se fala de dieta para corrida. Pessoal, primeiro erro clássico, a pessoa acredita que diretamente a dieta vai melhorar o seu pace, que ela vai ficar mais rápida apenas se alimentando melhor. Olha só, a dieta é fundamental para todo o processo, mas o que vai fazer você ficar mais rápido, vai fazer o seu pace melhorar, é o treinamento. Nutrição esportiva sempre vem acompanhando o treinamento. Nesse sentido, toda nutrição ela te dá um suporte para treinar melhor. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é aumentando a quantidade de carboidrato, aumentando a quantidade de calorias, achando que aquilo diretamente vai fazer ela sair, por exemplo, de um pace de 6 para um pace de 5, assim, em poucos dias. E isso não vai acontecer. É adaptação de treinamento, são semanas e semanas focados naquilo. A tua dieta vem simplesmente para dar suporte para isso. Então, quando for fazer a sua dieta, pensa o seguinte: quantos quilômetros eu estou fazendo por semana? Qual que está sendo ali o meu objetivo? Qual está sendo a intensidade desses treinamentos? E aí sim a dieta ela vai acompanhando isso. Tem semanas que você vai correr, por exemplo, 30, 40 quilômetros, a dieta focada para esse objetivo. Semanas de recovery, que você está com um volume menor, dá para você diminuir a quantidade de calorias dessa semana e assim você manipula a sua dieta. A dieta não vai dar para você melhora na performance diretamente, é sempre de forma indireta, dando suporte para o treinamento. E o segundo erro que eu vejo a galera cometer é querer emagrecer rápido para melhorar o seu pace. Pessoal, olha só, emagrecimento rápido exige déficit calórico agressivo. Com um déficit calórico agressivo, você não vai ter energia, substrato energético para correr melhor. Então aquele volume que você sustentava antes, você já não vai conseguir sustentar mais. Aquela intensidade de treinamento nos treinos de tiro também não vai acontecer. E mais uma vez a gente entra naquela ideia de que dieta serve para substrato energético para o seu treinamento. Nesse sentido, se o seu objetivo é emagrecimento, você precisa fazer um déficit calórico moderado, nada muito agressivo, para que você consiga realmente correr. Uma estratégia que eu gosto de utilizar muito com os corredores que querem emagrecer é a gente aplicar um déficit calórico moderado no início e do outro lado, o volume de treino dele começar a aumentar. E o gasto calórico do volume de treino aumentando faz com que aumente esse déficit calórico e não somente retirando as calorias da dieta. Uma boa estratégia também é colocar a maioria dos carboidratos perto do horário de treinamento. 6 horas antes do treino, 2 horas antes do treino e também, se você quiser, dá para colocar logo após o treino, pensando na recuperação já para o próximo dia. Terceiro erro muito comum, não controlar as calorias. De um lado, eu acabei de falar, pessoas que querem emagrecer o mais rápido possível, cortando todas as calorias. Do outro, tem aquelas pessoas que acham que dá para comer à vontade só porque elas estão correndo. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, apesar de gastar uma boa quantidade de calorias, normalmente as pessoas superestimam o gasto calórico nas atividades físicas. Principalmente os relógios, Garmin, Apple, Polar, todos eles têm uma margem de erro muito grande. Então, se você confia nos dados relacionados às calorias desse relógio, você já está errando bastante. Então, o que eu percebo é que a pessoa correu lá, às vezes, 10, 15 quilômetros, ela acha que, pô, gastei 1.000, 1.500 calorias, eu posso comer mais à vontade. E do outro lado, percebe, às vezes, que o peso não diminui, ou então todo mundo conhece aquela pessoa que, às vezes, corre bem, cara, corre 20 quilômetros, 21 quilômetros, mas ela não consegue perder peso para melhorar o pace, ela não consegue ter uma melhora na sua corrida e até fica com um risco maior de lesão. Justamente porque o aeróbico com uma intensidade moderada e de longa duração, ele aumenta a percepção de fome. Inclusive, eu vou deixar esse estudo aqui mostrando para vocês que a percepção de fome quando se faz exercício de longa duração é maior do que, por exemplo, quando se faz uma academia. E às vezes a pessoa não percebe, ela não controla as calorias, começa a beliscar ao longo do dia e faz com que ela ou se mantenha no peso ou até mesmo ganhe peso, independente se está aumentando o volume de corrida ou não. Aí entra na questão de até arriscar uma lesão. Quarto erro, e talvez o pior de todos, é tentar repetir ou copiar estratégias de outras pessoas, principalmente de influencers que a gente vê por aí. Pessoal, você precisa entender que o seu corpo tem uma individualidade e que, por mais que essa individualidade seja bem comum com outras pessoas, é muito difícil você aplicar algumas estratégias como, por exemplo, corrida em jejum ou então
dieta cetogênica, dieta low carb para endurance. Não são estratégias para todos. Eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, correm 21 quilômetros em jejum. Tenho paciente que faz a maratona, começa a correr em jejum, faz 10, 15 quilômetros em jejum, e aí a partir do 15º quilômetro que começa a fazer a suplementação de carboidrato, mas inicia a corrida em jejum. Mas olha só, são pessoas que estão adaptadas a isso, e a gente só sabe que essas pessoas estão adaptadas a isso por testes. Você faz os testes, faz o acompanhamento. Às vezes a pessoa até relata, olha, eu me sinto melhor correndo em jejum, tem alguma estratégia que a gente pode utilizar? E a partir disso que nós vamos delineando toda a estratégia ao longo dos 21, dos 30, dos 42 quilômetros, ou então se ela vai fazer um triatlon ou qualquer outro esporte de endurance ali. Agora você que está acostumado a tomar um café da manhã, que está acostumado a pelo menos fazer o consumo de um gel de carboidrato, de uma cafeína pré-treino, de repente decide que quer correr em jejum, as chances são que não vai dar certo. As chances são que você vai perder performance e muitas vezes acaba até se enganando, porque ao longo da corrida você não sente tanta fome, que aumenta a percepção de fome que eu falei, é depois da corrida. Mas durante a corrida talvez você não sinta tanta fome, mas a falta de energia e a baixa glicemia ali acaba fazendo com que você tenha uma percepção de esforço ainda maior. Então não, cara, não copie a estratégia do seu amigo, não copie a estratégia dos influencers que você segue. Essa galera, eu gosto muito dos influencers porque eles influenciam, né, de forma literal a galera participar dos eventos, a praticar esportes e tudo mais. Mas isso não significa que essas pessoas tenham conhecimento a respeito de treinamento e de nutrição, e muitas vezes pode colocar até a sua saúde em risco aí. E por fim, vamos falar desse quinto erro aí, que muita gente comete, que pode ser que você fique até bravo comigo por eu falar isso, mas é o seguinte: tentar corrigir os erros da sua dieta e o seu descanso com a suplementação. É fato que poucos suplementos de fato funcionam, e quando funcionam entre 2 e 3% de uma melhora de performance. Agora, o que a gente percebe são pessoas que estão dormindo mal e suplementando cafeína para conseguir acordar e treinar pela manhã, por exemplo, mas que chega próximo ao horário da corrida, quer fazer a suplementação de um carboidrato, quer fazer a suplementação de um Gatorade, que muitas vezes nem sabe como é que funciona ao certo a suplementação ali. São pessoas que não fazem o básico e tentam corrigir com a suplementação. Vejo pessoas querendo aumentar a testosterona, vejo pessoas querendo melhorar a capacidade respiratória com suplementos, sendo que não estão fazendo o básico da alimentação, não estão fazendo o básico do treinamento e mesmo assim querem progredir. Pessoal, suplemento, basicamente o nome já diz, é um suplemento, é um complemento daquilo que você já faz. Suplemento não corrige erros de dieta, não corrige erros no treinamento, e suplemento nenhum vai corrigir a tua falta de descanso. Então, se você não está dormindo bem, não adianta suplementar cafeína, não adianta suplementar pré-treino, isso só vai mascarar por um período ali, talvez te ativando um pouco mais, mas no contexto do longo prazo você sempre vai ficar cada vez mais cansado e com o sono pior. E aí você considerando sono ruim, dieta ruim e também treinamento ruim, basicamente os seus efeitos no seu treino não vão funcionar, né? Você vai ficar inerte aí e não vai resolver, certo? Então é isso, pessoal, esses foram os 5 erros mais comuns que eu, como nutricionista, percebo nos praticantes de corrida, seja os iniciantes e até mesmo aqueles que estão no nível intermediário ali. Se você gostou desse vídeo aí, curte, deixa teu comentário aqui embaixo, vamos ajudar esse canal a crescer, vamos dar uma fortalecida aí para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Abraço, até uma próxima.